Olá, pessoal. O que são tratados internacionais em matéria tributária? Qual o seu status, qual a sua hierarquia, para que eles servem? É disso que trata o artigo 98 do Código Tributário Nacional. Eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. Vamos a ele, vamos ao artigo 98 do Código Tributário Nacional. De acordo com o artigo 98 do Código Tributário Nacional, os tratados eles prevalecem sobre a legislação tributária, não importa se ela é anterior ou se ela é posterior a eles. Nos termos do artigo 98 do Código Tributário Nacional, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. O que está claro no artigo 98 é que os tratados eles têm uma hierarquia supralegal. Se eles revogam ou modificam a legislação tributária interna, obviamente que lhes seja antecedente. E se eles serão observados pela que lhes sobrevenha, ou seja, eles prevalecem tanto sobre a legislação anterior a eles, como sobre a legislação posterior a eles, isso significa que eles estão acima dessa legislação. Se não é o critério cronológico que prevalece, se o tratado prevalece sobre a norma posterior também, não só sobre a norma anterior a ele, é porque ele é superior a essas normas. Quando nós não estamos diante de um conflito de normas que possa ser resolvido pelo critério cronológico ou pelo critério da especialidade, nós temos a primazia do critério hierárquico. É o critério hierárquico que prevalece, a dizer, em outras palavras, o artigo 98 do CTN, que os tratados prevalecem sobre a legislação tributária interna. Esse artigo apenas consagra algo que na doutrina do direito internacional sempre foi pacífico. Textos escritos do direito internacional desde o início do século XX atestam isso, atestam a superioridade dos tratados em relação à legislação interna. Os tratados devem obediência apenas à Constituição, porque é a Constituição que diz como eles podem ser celebrados, quem os pode celebrar, quem tem competência para representar aquele Estado soberano perante a comunidade internacional e, nessa condição, firmar os tratados. Quais procedimentos devem ser seguidos na elaboração dos tratados? Isso é o que dispõe a Constituição e, nesse sentido, ela, obviamente, deve ser seguida pelos tratados. Mas as normas internas infraconstitucionais, essas não podem modificar o que tiver sido pactuado no âmbito de um tratado. Esse assunto, para quem tiver interesse em aprofundar-se nele, está muito bem tratado no seguinte livro, Direito Tributário Internacional do Brasil, do professor Alberto Pinheiro Xavier. Esse livro, o trecho nele dedicado à hierarquia dos tratados, é primoroso e recomendo aqui a leitura de quem no assunto se quiser aprofundar. Agora, o que houve em relação a isso? O Supremo Tribunal Federal, na segunda metade do século passado, enfrentando uma questão relacionada a direito cambiário, se viu numa situação na qual a legislação brasileira era contrária à legislação internacional, ao disposto em convenção internacional firmada pelo Brasil relativa a título de crédito. E o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento de que, como os tratados são ultimados, como eles são concluídos, a celebração deles no plano interno é concluída, o processo de celebração de um tratado é concluído no Brasil com a edição de um decreto legislativo. E como os decretos legislativos teriam a mesma hierarquia das leis ordinárias, uma lei ordinária posterior poderia alterar, modificar, suprimir, desrespeitar um tratado. Ao firmar esse entendimento, que, como disse, foi duramente criticado pelos autores de direito internacional desde então, o Supremo Tribunal Federal prestou um grande desserviço à inserção do Brasil na comunidade internacional e ao respeito aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil. Mas o fato é que, em 88, quando se inseriu no texto constitucional os parágrafos do artigo 5º que enunciam que os direitos e garantias ali previstos não excluem outros que estejam previstos em tratados,
entendeu-se que, em relação aos tratados de direitos humanos, eles teriam supremacia ou hierarquia constitucional por conta do que dispunha a Constituição, em sua redação originária. Porém, o STF seguiu o entendimento que havia firmado em relação aos títulos de crédito que mencionei há pouco, dizendo que, mesmo em relação a direitos humanos, os tratados teriam hierarquia de lei ordinária e, portanto, leis ordinárias posteriores prevaleceriam sobre eles, contrariando até o que dispunha o texto constitucional. Foi por isso que, com a emenda constitucional número 45, se incluiu na Constituição, se incluíram parágrafos no artigo 5º para prever que, se um tratado versar sobre direitos humanos e for aprovado com o quórum de uma emenda constitucional, ele terá status constitucional, terá o status de uma emenda. Mas isso foi algo que o Constituinte derivado fez já como forma de backlash, já como forma de corrigir um equívoco da jurisprudência do STF, que não seria necessário se o texto original da Constituição tivesse sido observado corretamente. Mas o fato é que tudo isso se deu em matéria cambiária, inicialmente, e depois em matéria de direitos humanos. Mas o STF manteve o entendimento de que tratados têm hierarquia de lei ordinária. Em relação a direitos humanos, apenas se eles seguirem o previsto na Constituição é que seria diferente por conta da emenda 45, por conta do que se inseriu nos parágrafos do artigo 5º. Mas eis que, apreciando uma questão relativa à concessão de benefícios fiscais por leis estaduais e que os contribuintes reclamavam que eles fossem extensíveis a produtos importados por conta do que dispunham tratados internacionais, e os estados se defendiam dizendo que a lei estadual não contemplava aquela hipótese e que, portanto, ela deveria prevalecer sobre o tratado, o STF, de uma só tacada, não só esclareceu o sentido do artigo 151, inciso 3 da Constituição, que veda a concessão de isenções heterônomas, dizendo que, a dizer esse artigo da Constituição, que a União não pode conceder isenção de tributos estaduais e municipais, o que é verdade, mas o STF esclareceu nesse caso que, quando se trata de um tratado, não é a União que está concedendo a isenção, é a República Federativa do Brasil, portanto não incide a vedação do artigo 151, inciso 3. E também, ao fazê-lo, o STF reiterou que, em matéria tributária, por conta do que dispõe o artigo 98 do CTN, os tratados têm status supralegal. Os tratados devem obediência à Constituição, mas eles prevalecem sobre a legislação tributária interna, inclusive posterior a eles. E, ao fazê-lo, o STF, de certo modo, usou fundamentos que se aplicam a todo o direito internacional, se aplicam aos tratados em geral, embora ele tenha feito isso relativamente a uma questão tributária. Então, podemos dizer que, pelo menos em matéria tributária, o equívoco no qual a jurisprudência do STF vinha incorrendo foi corrigido e se reconheceu a eficácia, se reconheceu a aplicabilidade do disposto no artigo 98 do Código Tributário Nacional. E lembrando que tratados em matéria tributária são muito úteis não só para dispor sobre comércio recíproco, comércio exterior, como o Brasil tratará os produtos que são oriundos de outros países signatários, como os outros países signatários tratarão os produtos oriundos do Brasil, é o caso, por exemplo, do Mercosul, é o caso da OMC, existem vários tratados que versam a respeito de comércio internacional, mas também troca de informações, também práticas destinadas a combater a elisão ou a evasão fiscal, também tratados para evitar a dupla tributação da renda são muito importantes de serem celebrados entre o Brasil e outros países. Enfim, há um rico cenário do direito internacional tributário que tem como fonte os tratados internacionais e que, com essa decisão do STF, que restabeleceu o respeito ao artigo 98 do CTN, são novamente colocados em posição de primazia e de destaque. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui na caixa de comentários sua impressão, suas observações a respeito desse e de outros assuntos. Até os próximos vídeos.